Oi, oi, noturnos, estou pronto para ver com a escuridão. Tem para te contar hoje, para quem não me conhece, que é aquele paraquedas. Eu sou Clara, e esse é o Eco do Medo. E bora de relato de hoje, mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo para você mandar o seu relato. E bora lá. E esse relato de hoje se chama A Reza da Meia-Noite. Oi, Clarinha, meu nome é Raimunda, mas pode me chamar de Dona Mundinha, que é como aqui o povo me chama. Eu sou tua inscrita faz uns meses e adoro quando tu fala com calma, devagarzinho. Parece que a gente tá sentada no terreiro ouvindo histórias. Perdão. Que Deus te abençoe e te encha de sucesso, viu? Muito obrigada. E pro povo que tá ouvindo, deixa o like e se inscreva, que essa menina merece demais. Muito obrigada, e gente, deixa o like e se inscreve aí. O que eu vou te contar é real. Aconteceu comigo quando eu tinha uns 25 anos em Sergipe. Naquele tempo, eu morava num sítio com meu marido e meus dois meninos pequenos. A gente vivia da roça e toda noite, depois da janta, eu gostava de rezar o terço na varanda olhando para o mato. Mas teve uma noite que as coisas mudaram. Era lua minguante. O vento quente Era lua minguante e o vento estava quente e parado. Os cachorros estavam todos inquietos, uivando sem motivo. E eu fui rezar, mas senti uma coisa diferente. O ar parecia mais pesado e o barulho de gafanhotos parou de repente. Foi aí que eu vi uma mulher parada no portão. Ela era magra e muito, muito alta e usava um vestido preto comprido com o cabelo preso num coque. E eu pensei que fosse alguma vizinha, mas quando eu chamei, ela não respondeu e ficou só olhando. Peguei o texto e comecei a rezar, mas quando comecei a terceira dezena, ela levantou o braço e apontou para mim, e eu travei. A voz não saía, a mão tremia e eu só conseguia olhá-la. A mulher começou a andar devagar, sem barulho de passos, e os cachorros, que eram bravos, se esconderam embaixo da madeira, gemendo. Quando ela pegou perto da luz da varanda, Clarinha, ela não tinha rosto. O vestido balançava e balançava, mas o rosto era vazio, como se tivesse sido apagado ou arrancado. Eu corri para dentro, gritando o nome do meu marido, e ele saiu com um facão, mas quando chegou no portão não tinha mais ninguém. Não, eita, não. Só um cheiro forte de cera queimada e flor de defunto. No dia seguinte, fomos falar com a benzedeira, que aqui irei chamá-la de Dona Celina. Ela escutou tudo calada e depois disse: Essa mulher vem quando alguém reza errado na hora errada. Eu perguntei o que ela queria dizer e ela contou que nunca se deve rezar sozinho no terreiro durante a lua minguante, porque é quando as almas que vagam vêm pedir oração. E se a pessoa errar uma palavra, reza para eles entrar. Desde aquele dia eu nunca mais rezei fora de casa depois das 10 da noite. E o mais estranho, Clara, é que uns meses depois a mulher apareceu de novo, mas dessa vez não para mim, mas para o meu vizinho, que aqui eu vou chamar ele de Adalto. O Adalto contou que viu a mesma figura parada no terreiro dele, com o mesmo vestido preto, olhando para dentro da casa, perdão. 3 dias depois, a esposa dele morreu dormindo e ele jurava que ela apareceu antes para buscar. Oi, Clarinha, espero que tu leia esse relato, viu? Porque ele é verdadeiro e até hoje, quando o vento muda de direção, eu sinto aquele arrepio no pescoço, como se ela ainda passasse por aqui. Que teu canal cresça mais e mais, minha filha. E gente, quem tá ouvindo, deixa o like e comenta um amém e reza direito antes de dormir. Tá? Então, gente, o relato foi esse. Muito obrigada, dona Raimunda.
E se tiver mais, pode mandar. E bora de próximo relato que se chama A Ligação das 3 e 3. Oi, Clara, meu nome é Amanda e eu tenho 22 anos e moro em Recife. Eu acompanho teu canal faz uns meses e, sinceramente, nunca pensei que ia escrever para ti. Mas depois do que aconteceu comigo semana passada, eu não consegui mais dormir direito. Eu queria te pedir para você contar esse relato. Talvez alguém que te escute saiba o que é isso. Então, bora lá. Tudo começou numa terça-feira do dia 8. Eu moro sozinho num apartamento pequeno no bairro da. Gente, eu não sei se eu falo ou não falo. Até porque eu não conheço, mas eu vou falar só Recife mesmo. Eram as 3 da manhã, quando meu telefone tocou. Eu pensei que fosse engano, mas o número era estranho. Começava com 81, o DDD daqui, mas o final era 0303. Eu nunca vi número assim. Quando atendi, só ouvi uma respiração, sabe? Aquela respiração de quem está muito perto do telefone, e eu desliguei na hora. No outro dia, comentei com minha amiga do trabalho e ela só brincou. Dizem que o 0303 é número de cobrança. Mas quando fui pesquisar, nenhum operador usava o 0303 no final. À noite, o número ligou de novo. Eu ignorei, mas começou a tocar todos os dias, sempre às 3 e 3 certinho. E o mais estranho, Clara, quando eu deixava tocar, as luzes piscavam. No terceiro dia, criei coragem e atendi. Do outro lado, uma voz de mulher sussurrou: Eu tô aqui embaixo. E eu olhei para a janela e juro por tudo, tinha uma mulher parada na calçada, olhando para cima, cabelo molhado, pele pálida e a roupa colada no corpo, como se tivesse acabado de sair da água. Quando o telefone caiu da minha mão, a ligação ainda estava aberta e dava para ouvir o som da água pingando. Chamei o porteiro, mas quando ele chegou, não tinha mais ninguém lá fora. Desde então, todo dia 8 do mês, às 3 e 3, o celular toca novamente. Só que agora o número mudou. Aparece um número desconhecido. E eu bloqueei. Troquei o chip, mudei o celular, mas mesmo assim a ligação volta. Ontem à noite eu decidi gravar a tela. E Clara, na gravação dá para ver o reflexo da janela atrás de mim. E por um segundo, a mulher aparece lá atrás, bem atrás, olhando o celular comigo. Eu não sei o que está acontecendo, mas espero que alguém do teu canal já tenha ouvido falar disso. Se tu for ler, manda um beijo para mim e diz pro povo deixar o like, que não custa nada e ajuda teu trabalho, que é lindo. E se alguém, e se alguém mais já recebeu uma ligação às 3 e 3, por favor, comenta. Eu só quero saber se eu não sou a única. Então, gente, o relato foi esse. Um beijo, Amanda, pra você. Obrigada por você ter mandado seu relato. E, gente, se você também já aconteceu isso, comenta aí embaixo. Então, bora de próximo relato que se chama A Menina da Estrada Velha. Oi, Clara, meu nome é Matheus. Sou de Campina Grande e sigo o teu canal desde o começo. Eu e meus amigos escutamos teus vídeos todas as noites quando a gente sai para trabalhar na entrega de madrugada. E tu não tem ideia, mulher, do quanto o teu canal ajuda a gente a segurar o sono. Que bom, né? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, viu? E para quem tá ouvindo, deixa o like que é de graça e dá força para essa menina continuar contando essas histórias que faz a gente arrepiar a espinha. O que eu vou contar aconteceu comigo e com dois amigos meus, que aqui eu vou chamar de Caio e João. O acontecido aconteceu em 2022. A gente trabalhava fazendo entrega de lanche de madrugada e naquela noite o movimento estava fraco. Eram umas 2 e pouco da manhã quando resolvemos cortar caminho pela estrada velha que liga ao. Gente, ele colocou um nome, só que eu não conheço
e alguém pode conhecer. Mas eu vou falar só Campinas. Cortar caminho pela estrada velha que liga tal lugar a tal lugar aqui em Campinas. Essa estrada é deserta, cheia de mato dos dois lados e sem poste nenhum. Eu ia lá dirigindo devagar, farol alto, tocando uma música para quebrar o silêncio. Aí, do nada, aparece uma menina andando no meio da pista, magrinha, cabelo liso e roupa branca. A gente freou na hora, achando que ela estava perdida. E o João abaixou o vidro e gritou: Ei, tá tudo bem? Ela virou o rosto devagar e Clara, o rosto dela estava completamente pálido, os olhos estavam fundos e o corpo parecia molhado. E ela não respondeu, só apontou para o mato. A gente ficou sem saber o que fazer. Aí o Caio, que é o mais curioso, disse: Bora ver o que tem ali? Tem que ter um curioso. Quando ele apontou o celular para filmar, a menina sumiu. Tipo, desapareceu na nossa frente. O vídeo ficou só com um climão no farol e o som do vento. Voltamos para a cidade tremendo, juramos que nunca mais passaríamos ali. No outro dia, comentei com o dono. No outro dia, comentei com o dono da lanchonete o que tinha acontecido. Ele olhou para mim sério e disse: Vocês viram a menina da estrada? Dizem que ela morreu há uns 15 anos, voltando de uma festa. O carro capotou bem ali onde ela apontou. Fui procurar a notícia no Google e, Clara, a matéria realmente existia. Menina de 17 anos, nome, ele colocou, não sei se é verdadeiro ou se ele trocou, mas eu não vou falar. Morta em acidente na estrada velha de tal canto. Tá aqui também, mas eu não vou citar. No local da batida, os bombeiros disseram ter encontrado um lenço branco e uma chinela encharcada, mesmo sem ter chovido naquele dia. Desde então, dizem que ela sempre aparece para os motoristas para avisar quando algo ruim vai acontecer. E uma semana depois, o Caio sofreu um acidente de moto no mesmo trecho. Mas ele tá bem, graças a Deus, graças a Deus. Mas antes de cair, ele jurava que viu a mesma menina parada no acostamento olhando para ele. Clara, espero que tu leia esse relato porque é verdadeiro. E se alguém já ouviu ou já passou por essa estrada, não sei, não sei se alguém vai saber qual é o nome dessa estrada, que eu não falei, né? Mas, e viu algo, comenta aí. A gente quer saber se mais gente viu ela. Que teu canal cresça cada vez mais, menina. Tu tem um dom de fazer a gente arrepiar e querer ouvir mais. E galera, deixa o like porque essa mulher merece demais. Muito obrigada por você ter mandado seu relato. E me perdoe, mas eu não irei citar as, as ruas, acho que é rua. Cadê? Eu acho que é rua. Porque é, pode ter. Ai, não sei, mas eu não irei citar. Eu acho melhor assim. Porque você não disse que poderia citar ou não, você só colocou, mas não irei citar. Então, bora do próximo relato que se chama O Passageiro da BR-116. Eu sou caminhoneiro faz uns 20 anos, Clara, e já vi muita coisa nessa vida. De gente dormindo no volante, a luz que apareceu no meio do nada. Mas nada se compara ao que aconteceu comigo na volta da BR-116. Era 2017. Eu tinha sido. Gente, perdão. Eu tinha saído de Feira de Santana por volta das 9 da noite, levando carga para Jequié. Eu acho que é assim que se pronunciou. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoe. O trecho era longo, escuro, e só quem dirigia de madrugada sabe o silêncio que é. O rádio chiando, o som da moto, o som do motor e aquela sensação de que o mundo inteiro está dormindo. Lá por volta das 2 da manhã, vi um rapaz na beira da estrada fazendo um sinal com o braço. Parei o caminhão, claro. Ele parecia cansado, com uma mochila e um uniforme de posto. Disse que o carro tinha quebrado uns quilômetros atrás e que precisava chegar em um vilarejo em São Domingos.
e eu deixei ele subir. Aqui irei chamá-lo de Henrique. Henrique deveria ter uns 20 e poucos anos. A gente conversou um pouco e ele falava manso, educado e me contou que trabalhava num posto de gasolina logo depois da serra. Quando passamos do quilômetro 328, ele pediu para descer. Eu parei, ele agradeceu e disse: Senhor, se for voltar aqui pela manhã, passa no posto, a gente toma um café. No outro dia, por coincidência, voltei pelo mesmo caminho. Parei no posto para devolver o isqueiro que ele tinha esquecido no painel. Entrei, pedi o café e perguntei pela equipe. O frentista olhou para mim e perguntou: Qual é o nome dele? E eu disse: Henrique. Trabalhava de farda azul, cabelo preto e magro. O homem empalideceu. O seu moço, o Henrique morreu faz uns 3 anos. No acidente aqui perto desse posto, o caminhão pegou fogo. Ele não conseguiu sair. E eu fiquei parado sem entender nada. E ele ainda continuou. De vez em quando, tem caminhoneiro que diz que dá carona para ele. O café esfriou na minha mão e eu voltei pro caminhão e o isqueiro ainda tá lá no painel. Azul, com o nome Henrique P. gravado. Até hoje, quando passo naquele trecho, deixo o rádio desligado, porque juro, às vezes ouço uma voz baixinha no banco do carona dizendo: Valeu pela carona, patrão. Muito obrigado por você ter mandado seu relato. E, gente, esses caminhoneiros que viajam principalmente de noite, acontece tanta coisa com vocês, né? Se você tiver mais relato, pode mandar, que o e-mail tá aqui na descrição. E, gente, calma aí, deixa eu ver. Bora pro último relato de hoje. Se chama O Homem do Capuz. Clara, minha filha, me chamo Zé Orlando e escuto teus relatos na madrugada quando tô rolando. Mulher, tu nem imagina o tanto que tu me faz companhia nessas estradas desertas. Te conheci por meio da minha neta, que ela disse que você conta histórias do caminhoneiro e tá aqui a minha. Mas antes, que Deus te, que Deus te dê saúde e sucesso, viu? E o povo que tá ouvindo, deixa o like, não custa nada e ajuda essa menina a seguir firme contando suas histórias que arrepiam até os ossos. Muito obrigada e bora lá. Isso que eu vou contar aconteceu comigo faz uns 4 anos na BR 232, ali perto de Sertânia, acho que é assim que se pronuncia. Eram as 2h30 da manhã, chovia grosso e eu vinha descendo a serra carregado de milho. A neblina estava fechada, o farol mal pegava a 5 metros na frente e a estrada estava deserta, nem carro e nem uma alma viva. E foi ali que eu vi um homem parado no acostamento, de capuz preto, segurando alguma coisa na mão. Achei que fosse algum pedinte tentando abrigo. Parei o caminhão uns metros à frente e desci com uma lanterna. Só que quando mirei a luz para ele, o homem não tinha rosto, só era o capuz e dentro dele um breu. Fiquei gelado. Ele começou a andar na minha direção sem fazer barulho. E a chuva batia forte, mas as gotas não caíam nele, passavam direto, como se o corpo fosse fumaça. E eu corri de volta para o caminhão, bati a porta e arranquei. Só que quando olhei pelo retrovisor, ele estava no meio da pista, parado com uma mão levantada. E a coisa que ele segurava começou a brilhar fraco, tipo uma lamparina antiga. Uns metros depois, o rádio do caminhão ligou sozinho, chiando e uma voz rouca disse: Você parou, você olhou para mim. Desliguei na hora. Quando cheguei perto do posto de Cruzeiro do Norte, desci para tomar café tremendo. O frentista olhou para mim e disse: Rodou pela serra, não foi? E eu só balancei a cabeça dizendo que sim. Aí ele falou: Todo caminhoneiro que passa lá vê esse homem de capuz. Volta com o rádio chiano. Dizem que ele é um espírito de um homem que morreu queimado num acidente por ali. Depois daquela noite, nunca mais dirigi nesse trecho sozinho.
E às vezes, quando a chuva engrossa e o farol reflete a neblina, eu juro que vejo aquela lamparina piscando lá longe, me seguindo pela pista. E, gente, os relatos foram esses. Muito obrigado por você ter mandado seu relato. Muito obrigado a todos que mandaram o relato e a você por ter ficado até o final. E os relatos foram esses. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.